Em quem você confia? Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Ele não vai enganar o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Mas quantas vezes ele enganou o povo? Em quem você confia? É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Em quem fala as coisas de forma simples e verdadeira ou no cara que não vai enganar o povo mais uma vez? Quantas vezes fomos enganados, eu te pergunto? Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Seja bem-vindo ao canal Zangão Blues, o canal das ferroadas. O YouTube está cancelando inscrições de vários canais. Dá uma olhadinha aí se o sininho está ativado com a opção todas. Perguntei e pergunto de novo. Você confia no presidente Bolsonaro? Você está irritado por quê? O presidente se aproximou do Centrão por isso? Mas veja só essa tal de governabilidade de que tanto se falou. Isso se chama negociação política. Peraí, toma lá da cá mudou de nome? Não, a negociação política é a indicação de cargos. É o cacife político. A negociação política é: eu te indico, eu te dou uma secretaria, um ministério, um apoio ao governador, um apoio à prefeitura. É isso que é a tal da governabilidade. Sim, é toma lá da cá, mas com a responsabilidade de cuidar de algum órgão vital para o benefício do povo, sem roubá-lo, é claro, e em troca, aprovar projetos que vão beneficiar a todos os brasileiros e não aos bolsos dos políticos que estão viciados em dinheiro público. O toma lá da cá, do esquemão do PT, era um troca-troca corrupto. O Roberto Jefferson, que denunciou o esquemão do mensalão, cumpriu pena em regime semiaberto de 1 ano a 6 meses, além de pagar uma multa de R$800 mil e ainda continuou a cumprir a pena em regime domiciliar. Ele errou, se envergonhou, pagou por seu crime em tempo de cadeia, devolveu o dinheiro roubado, perdão? Não, mas pagou. O Lula foi perdoado sem cumprir o tempo que teria de cumprir. Está solto por aí e avacalhando com os brasileiros. Mas para entender a diferença entre o toma lá da cá profissional do esquemão montado pelo Lula e com a conivência de todo o partido, de todos os partidos das gangues de esquerda, vamos assistir a esse resumo de entrevista que o Roberto Jefferson concedeu ao Jornal da Cidade Online. Vem o Itamar, traz a esquerda toda para o governo e mantém uma parte que o Sarney já havia carregado, levado ao governo. E é a mesma coisa, toma lá da cá. O governo Itamar, ele se estabilizou no toma lá da cá. Sai o Itamar, entra o Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos, toma lá da cá. Carguinho no governo, compromisso de voto no Congresso. Sai o presidente Fernando Henrique, entra o Lula, a mesma coisa. Só que uma corrupção mais profunda. Os outros governos eram mais elegantes na corrupção. A corrupção era de fraque e casaca. De fraque e casaca. Ou seja, o esquema que existia desde o ex-presidente Collor, que foi impugnado por causa da corrupção, de fraque e casaca, até a presidência do Fernando Henrique, eles chamavam esses crimes de corrupção elegante. Ou seja, roubavam, mas eram comedidos, elegantes. No governo do Lula, ela foi mais sindical, ela foi mais bruta, mais tosca, tamanco e macacão de graxa. Então foi uma corrupção assim. E também quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza.
Como eles tinham ficado fora do poder muitos anos na República Brasileira, vieram com muita sede ao pote e quebraram o pote. Quebraram o pote e se lambuzaram? Esse criminoso, você sabe o que? Esse criminoso que quebrou o pote e se lambuzou, esse canalha está solto, dando palestras, fazendo campanha para as gangues da esquerda. Como pode? Como pode? Isso está errado. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Nós precisamos voltar a ter coração. Nós precisamos voltar a ter solidariedade. E nós precisamos voltar a ter compromisso com a verdade. Compromisso com a verdade? De que verdade ele fala? Eles nos enganaram durante 30 anos. Ou com a elegância, como disse o Roberto Jefferson, ou de sandália suja de graxa. Que diferença isso faz se era com elegância ou com a sandália suja de graça? Ah, entendi. A diferença é que o Lula e as gangues da esquerda roubaram sem freios. Em quem você confia mais? No presidente que diz que acabou com a Lava Jato ou no cara, no ex-condenado que criou o mensalão? Me diz aí. Há muito tempo atrás, em meus vídeos, eu disse para o Lula confessar, e agora ele confessou ter enganado a gente por 30 anos. Mas por que ele confessou? Isso é mais um truque, mais uma artimanha. Artimanha para se candidatar. Eles querem colocar o Lula como vice do poste. Querem copiar o truque sujo da Argentina, porque lá deu certo. Colocar a Kirchner como vice do Alberto Fernandes. E assim eles conseguiram se eleger. Só que veja o buraco que a Argentina está agora. Os argentinos estão fugindo para o Uruguai, para o Brasil. A Coca-Cola se mandou de lá. Saiu correndo e se remontou aqui no Brasil. Isso é o que está acontecendo com a Argentina. Se o STF fizer inocentar ou viabilizar o Lula para a política, ficará comprovado que o STF acabou. O STF fica consagrado como uma organização criminosa. O PT é um partido muito grande, enraizado na sociedade brasileira, como nenhum outro partido jamais foi. Às vezes a gente escuta uma narrativa como essa do Lula e nos passa desapercebido, você sabe? Presta atenção, pois isto é uma constatação. Isso para não dizer que há uma outra confissão de crime, quando ele diz: o PT é um partido muito grande, enraizado na sociedade brasileira, como nenhum outro partido jamais foi. Enraizado na sociedade brasileira, como nenhum partido jamais foi. É exatamente isso aí. Como eles conseguiram isso? Eu te digo como. Com o dinheiro de corrupção que pagou pelas campanhas por esse projeto de poder, com a clara intenção de se perpetuarem no poder. Eles se enraizaram em nossas entranhas como um tumor cancerígeno. Esse bandido não pode se candidatar a nada, pois ele tem ficha suja. Mas se o STF anular a decisão e suspender o Sérgio Moro, com o veredito de que o ex-juiz tenha sido parcial durante o julgamento no caso do canalha Lula, aí isso será mais uma falcatrua do STF. Entendeu? Para criminosamente tornar o Lula elegível para se candidatar ou participar como vice-presidente do Posta-Dado. A imagem do Lula está suja demais para ele concorrer como candidato a presidente. E, portanto, querem usar o mesmo truque que usaram com a Kirchner na Argentina para se elegerem. Como eu já disse antes, o buraco nesse caso está um pouco mais acima e um pouco mais para o lado. E logo mais, o Brasil, se o Lula e o Haddad entram, Deus me livre, será uma Venezuela, igualzinho. Muitas vezes é preciso criar uma narrativa para convencer a sociedade, contra e a favor. O Maduro está pedindo para a União Europeia mandar os seus olheiros para lá. Está convidando todo mundo. Até o Trump poderia ir para lá para aprender que as eleições, muitas vezes, em vários lugares, são mais honestas que as americanas. A que maltraten y agredan a los maestros, dijo profesora desde la Plaza Morelo. Da Venezuela hoje, no dia 6 de outubro de 2020, as pessoas perderam o medo e enfrentaram o ditador. Vou traduzir e resumir parte das notícias que vocês estão assistindo. O Maduro envia seus capangas
para maltratar e agredir professores que reclamavam estar morrendo de fome. Estes professores foram se manifestar pacificamente e entregar um documento ao ministro do Trabalho, quando foram atacados pelos capangas do ditador Maduro na Praça Moreiros. Mulheres, somente professoras. Como vocês podem notar, as professoras estão desesperadas, pois não têm o que comer na Venezuela do ditador Maduro, o amigão do Lula. O Lula gosta de dizer que o Bolsonaro é puxa-saco dos americanos, mas nada como a memória da internet, não é mesmo? E ver o Lula deitadinho no ombro do Bushinho. Eu preciso dizer mais alguma coisa para você, Zangão? Eu não vou enganar o povo mais uma vez.